E aí, moçada, beleza? Bom, no vídeo passado eu falei sobre, as evidências da volta de Cristo, o que ia acontecer no mundo. Eu gostaria de continuar nesse assunto e dizer, mais alguns versículos que está aqui na Bíblia, comprovando como que nós hoje estamos vivendo realmente no tempo do fim. Mas antes eu gostaria de falar sobre o 666, que eu não expliquei totalmente assim, de Daniel 3, que faz ligação com Apocalipse 13. No vídeo anterior eu falei sobre isso, só que eu não concluí, que é tanta coisa na cabeça. Daniel, Nabucodonosor, quando construiu aquela estátua de ouro, as medidas da estátua eram 60 côvados de altura por 6 de largura. E na cultura babilônica, o número 600... Na cultura babilônica, o número 600 era a referência a todos os deuses do panteão. Então, os 60 côvados de altura era o deus maior. Os 6 côvados de largura era o deus menor. E os 600, todos os deuses do panteão. Então, assim, ali você tem os 600, os 60 e os 6. Que é onde que eu falei que faz ligação com o Apocalipse 13. Tudo que aconteceu em Daniel, naquela estátua de Nabucodonosor, quem não adorasse a estátua iria ser pego e jogado na fornalha. Apocalipse 13 vai acontecer a mesma coisa. É uma ligação. Quem não adorar, não reverenciar, não respeitar o dia, o decreto dominical, que é o domingo, essa pessoa não vai poder nem comprar e nem vender, e mais para frente vai sair um decreto de morte, perseguição e morte. Então, é uma ligação, certo? Um com o outro. Bom, eu gostaria de começar aqui com Daniel. Com Daniel 2, a partir do versículo 41, diz assim: Na estátua que o Senhor viu, os pés e os dedos dos pés eram metade de ferro e metade de barro. Isso quer dizer que esse reino será dividido, mas terá alguma coisa da força do ferro. Pois como o Senhor viu, o ferro estava misturado com barro. Os dedos dos pés eram metade de ferro e metade de barro. Isso quer dizer que o reino, por um lado, será forte, mas por outro será fraco. O Senhor, ó rei, viu que o ferro estava misturado com barro. E isso quer dizer que os reis procurarão unir os seus reinos por meio de casamentos, mas como o ferro e o barro não se unem, assim também esses reinos não ficarão unidos. Então, assim, aqui é o sonho de Nabucodonosor que ele teve, que Daniel foi lá, teve que a estátua, cabeça de ouro, o peito de prata, o tronco de bronze, as pernas de ferro e os pés de ferro e barro. Então foi o sonho, e Daniel foi explicando o que aquele sonho estava dizendo. Então, assim, os dedos dos pés são 10, representando os 10 países da Europa. E eles tentam se unir, sempre tentam se unir, só que eles não se unem, que é o que quer dizer o barro e o ferro. O ferro e o barro eles não se misturam. E isso a gente vê claramente nas reportagens e tal, que eles não conseguem se unir. Aí continuando, 44. No tempo desses reis, o Deus do céu fará aparecer um reino que nunca será destruído. A volta de Cristo. Quando Jesus voltar, ele vai estabelecer o seu reino, que nunca será destruído. Nem será conquistado por outro reino. Pelo contrário, esse reino acabará com todos os outros e durará para sempre. Então nós vemos claramente nesse texto que nós já estamos no finalzinho. Se você pegar para estudar lá Daniel, a estátua de Daniel que Nabucodonosor sonhou, você vê que nós já estamos nos pés. Já passou o reino de Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma, e agora estamos no pé, Roma imperial, tá? Porque nos pés entra a Roma papal e tudo mais. Mas isso é um estudo mais profundo. Eu só estou dando uma pincelada aqui, para o vídeo também não ficar muito grande,
né, para que vocês entendam que nós estamos vivendo nos últimos dias, né, da nossa história. Aí aqui em Daniel 12, a partir do versículo 4, diz assim: E você, Daniel, não conte nada disso a ninguém. Feche o livro com um selo, para que fique fechado até o momento final. Muito correrão de cá para lá, procurando ficar mais sábio. Aí você, pro verso 9. Né? Tipo assim, Daniel aqui, Deus está falando para Daniel, o anjo está falando para Daniel selar o livro. Né? Que na época dele ninguém iria entender. Só no tempo do fim. Aí continuando, verso 9. E ele respondeu: Agora, Daniel, você pode ir embora, pois tudo isso deve ficar em segredo até o fim. Muitos serão postos à prova, e com isso se purificarão e se aperfeiçoarão. Os maus continuarão na sua maldade, e nenhum deles entenderá o que está acontecendo, mas os sábios entenderão. Então aqui, até o tempo do fim. Então quer dizer que o livro de Daniel ele só ia ser compreendido no tempo do fim. E nós, se você pegar o livro de Daniel, você já consegue compreender. Então mais uma prova que estamos vivendo no tempo do fim. Outra coisa, Atos eu quero ler por último. Timóteo. 1 Timóteo 4 diz assim: O Espírito de Deus diz claramente que, nos últimos tempos, alguns abandonarão a fé. Eles darão atenção a espíritos enganadores e a ensinamentos que vêm de demônio. Esses ensinamentos são espalhados por pessoas hipócritas e mentirosas. Então, por exemplo, o vídeo que eu postei, né, um vídeo anterior desse, você vê claramente, né, o espírito de enganadores, de demônios, fazendo as pessoas deixarem a sua fé, né, deixarem de acreditar no que a Bíblia fala, né, para acreditar em homens, em pessoas que não falam da verdade. Esse é mais um sinal do tempo do fim. Olha quantas igrejas estão se abrindo, né, falando verdade, 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 um pouco de mentira. Verdade, 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 um pouco de mentira. Eles não falam de toda a verdade. Porque em João 14, se não me engano, em João 14, né, o Espírito Santo ele veio nos ensinar toda a verdade, não meia verdade. Então, mais uma prova de que estamos vivendo no tempo do fim. Outro texto, 2 Tessalonicenses, de 3 em diante, diz assim: Lembre disso, nos últimos dias haverá tempos difíceis. Nos últimos dias haverá tempos difíceis. Por que tempos difíceis? Porque virá um decreto dominical. Né? E quem não participar da marca da besta, do domingo, que vai ser imposto como adoração, né? E a Bíblia fala que é o sábado, é só a gente ler alguns versos bíblicos, Êxodo 20, por exemplo, né? Lá fala sobre o sábado. E o sábado não foi dado para os judeus, o sábado foi dado na criação. Deus estipulou o sábado, abençoou e santificou na criação. E a história foi desenrolando. Né? Então o sábado não é dos judeus, é da humanidade. Desde Adão e Eva, desde a criação do mundo. Né? Então quando vier o decreto dominical vai ser tempos difíceis, porque lá em Apocalipse 13 fala que nós não vamos poder nem comprar, nem vender, nós vamos passar por um sistema de perseguição, né? A gente vai ter que se virar para comer. Né? Só que aquilo, gente, não tenham medo, porque Jesus Cristo estará ao nosso lado, como sempre esteve. Lembra sempre o que Deus fez na época de Israel, quando Deus liberou o seu povo e eles foram para o deserto. O que Deus fez com ele lá? Cuidou deles. Né? Deu alimento, maná, deu água para eles.
né? Se eu não me engano, acho que Ellen White fala, se eu não me engano, diz que as sandálias e as roupas deles nem se desgastava, né? Se desgastavam nesse período, se eu não me engano, tá? Eu acho que ela fala isso. Bom, continuando. Lembre-se disto, nos últimos dias haverá tempos difíceis, pois muitos serão, presta atenção, egoístas, avarentos, orgulhosos, vaidosos, xingadores, ingratos, desobedientes aos seus pais, e não terão respeito pela religião. Nossa, a Bíblia é fantástica, sabe? Para quem estuda, para quem busca de verdade, né, tudo aquilo que vai acontecer, que quer saber, né, das coisas e se preparar para se preparar, porque é aquilo que eu disse no outro vídeo, o que Satanás quer? Ele não quer que nós nos preparemos. Por isso que ele fica jogando WhatsApp, celular, smartphone, internet, televisão, programa, filmes, né? Várias coisas para tirar a nossa distração da Bíblia. Né? Porque eu falo assim, o que hoje as pessoas preferem ficar? No WhatsApp, na internet, num filme de Hollywood ou estudar a Bíblia? Que é muito mais importante, é a nossa vida eterna que está em jogo. Aí continuando, verso 3. Não terão amor pelos outros e serão duros, caluniadores, incapazes de se controlarem, violentos. Ó, a gente vê isso, por exemplo, no trânsito, né? Na fila de um supermercado, as pessoas não conseguem mais se controlar. As pessoas hoje estão cada vez mais violentas, né? Maldosas. Você não pode, às vezes, dar um espirro no trânsito que o cara quer te matar. Tá difícil. Né? Tempos difíceis, violentos e inimigos do bem, serão traidores, atrevidos e cheios de orgulho. Como que o orgulho hoje está acabando com a humanidade, né? As pessoas não pensam mais umas nas outras, como que o orgulho está matando, né, as pessoas. Amarão mais os prazeres do que a Deus. Olha só que fantástico, como que a Bíblia, ela mostra, ela tira nossas vendas. Né? Hoje a humanidade, o que move a humanidade? Os prazeres. Tanto visão, audição, no paladar. Né? As pessoas estão amando muito mais o mundo, os prazeres, do que a Deus. É por isso que a Bíblia fala, quem não se santificar não verá a Deus. O que é isso? Eu vou concluindo no vídeo passado que eu coloquei, é ser separado, você se separar das coisas do mundo e começar a amar mais a Deus, amar o céu. Isso é santificar. Amarão mais os prazeres do que a Deus. Parecerão ser seguidores da nossa religião, mas com as suas ações negarão o verdadeiro poder dela. Não preciso nem falar mais nada, né? Mas gostaria de falar aqui sobre Apocalipse. Né? Aquilo que eu disse, como é importante nós estudarmos as profecias, principalmente as profecias. Aqui em Apocalipse 1, diz assim, deixa eu ver aqui, 1:3, diz, feliz quem lê este livro, Apocalipse, ou a Bíblia, e feliz aqueles que ouvem as palavras desta mensagem profética e obedecem ao que está escrito nesse livro, pois está perto o tempo em que todas essas coisas acontecerão. Já está acontecendo. Esse livro foi escrito há mais de 2000 anos atrás e tudo está se cumprindo na nossa geração, na nossa época. Né? Como que a Bíblia prova que nós estamos vivendo nos últimos dias. Então, felize as pessoas, bem-aventuradas, as pessoas que estudam as profecias, a Bíblia, porque essas pessoas elas não vão ser enganadas no finalzinho dos tempos. Porque Satanás ele veio com toda a ira dele. Né? Ele está com toda a ira tentando nos vendar, tentando nos enganar. E ele está conseguindo fazer isso com muitas pessoas. Por isso que eu estou fazendo esse vídeo.
né, para abrir um pouco os olhos das pessoas que às vezes não conhecem essas verdades, né, para prestarem um pouco de atenção no que a Bíblia está dizendo, buscar um pouco mais, né, o estudo da palavra, o estudo das profecias. Embaixo aqui eu vou deixar alguns links, né, pelo menos de Apocalipse 13, um estudo de Apocalipse 13 e de Daniel também, da estátua lá de Nabucodonosor, para vocês entenderem mais com detalhes que nós precisamos nos preparar, nós estamos vivendo no tempo do fim. Aqui em Apocalipse 6 fala dos selos, né? E se você estuda Apocalipse com o método historicista, pela história da humanidade, né, a gente vê claramente, aqui são 7 selos, que nós já estamos no 6º selo. Só falta um para ser aberto. E esse último, o 7º selo, é a volta de Cristo. É simplesmente a volta de Jesus. Então, mais uma prova declarada pela Bíblia que nós estamos vivendo nos últimos tempos. Aí Apocalipse 8:6 fala das trombetas, a mesma coisa. Nós estamos vivendo na 6ª trombeta. Se você pega para estudar ali, digita lá no YouTube, né, Bíblia Fácil Apocalipse ou Bíblia Fácil Daniel. Né, lá vai ter vários estudos de Apocalipse e Daniel, estudos fantásticos, onde vai abrir a mente de vocês, que é o que aconteceu comigo quando eu me converti. Eu me converti pelos estudos de Apocalipse. Eu do nada comecei a estudar Apocalipse e aí eu fui deixando o mundo, fui deixando tudo que eu fazia, né, de errado, e fui voltando para Deus. E aí eu me converti totalmente, me rebatizei, que eu já era batizado, e estou aqui, dando a cara a tapa, né, tentando fazer a vontade do meu Deus e tentando pregar a palavra, né, porque aqui em Atos 2:17 diz assim: é isso que eu vou fazer nos últimos dias, diz Deus. Derramarei o meu espírito sobre todas as pessoas. Os filhos e as filhas de vocês anunciarão a minha mensagem, profetizarão. Os moços terão visões e os velhos sonharão. Então é aquilo que eu disse no outro vídeo. No finalzinho dos tempos, Deus vai derramar o seu espírito, né? Vai dar poder às pessoas que levam o verdadeiro evangelho para terminar a obra. E esse momento vai ser no decreto dominical. E, gente, pesquise sobre o decreto dominical. Vocês vão ver claramente que nós estamos muito perto desse decreto dominical. Que não vai ser fácil, mas lembre-se, não vai ser fácil. Mas lembre-se, Jesus estará do nosso lado, nos conduzindo, nos dando a nossa comida e as nossas águas serão certas, né? Então, assim, nós temos que ter fé, acreditar. Livro de Apocalipse não é um livro de medo. É um livro fantástico, um livro de esperança, um livro que mostra o futuro antes dele acontecer, para que nós possamos nos preparar e Jesus estará do nosso lado. Pega os exemplos antigos, né, como eu disse de Israel. Jesus sempre vai estar do nosso lado até o fim. Ele prometeu isso. Então não tenha medo das profecias, mas sim esperança. Eu, quando estudo as profecias, meu coração esquenta, sabe? Porque assim eu vejo claramente que Jesus está muito próximo de voltar. E isso enche, sabe, o meu peito, o meu coração de alegria, de esperança. E eu não vejo a hora disso acontecer. Só que isso só vai acontecer, que é aquilo que eu disse no outro vídeo. Jesus só vai voltar quando a pregação do evangelho for pregada a toda a humanidade. Então faça isso. Prega o evangelho. Leve o amor de Jesus para todas as pessoas, para o seu mundo, né? Tenta mudar a sua casa, o seu mundo, e concretize essa profecia na sua vida, na vida dos seus filhos, do seu marido, da sua mãe, do seu pai, dos seus irmãos, dos seus amigos, sei lá. Mas faça isso para que Jesus possa voltar o quanto antes e nós possamos ir embora daqui e viver num mundo completamente de amor, de paz, de alegria ao lado do nosso Salvador. Eu não vejo a hora de abraçar o meu Salvador e ouvir as histórias que Ele tem para nos contar,
dos profetas, enfim. Eu não vejo a hora. Então que Deus os abençoe. Eu só trouxe algumas evidências, mais algumas evidências de que a Bíblia nos mostra de que estamos vivendo nos últimos tempos, bem no finalzinho mesmo. E Jesus está prestes a voltar. Então se preparem. Esse é o meu pedido que eu faço a vocês de coração. Fiquem com Deus.